Salve galera, estamos de volta para o nosso segundo bloco, onde eu vou dar continuidade com vocês sobre as espécies de tentativa. Eu encerrei o bloco passado falando sobre a tentativa incruenta e a tentativa cruenta. Tentativa incruenta, a tentativa branca, e a tentativa cruenta, a tentativa vermelha. Essas são definições doutrinárias sobre essa espécie de tentativa. Mas aí nós seguimos o nosso estudo sobre as outras espécies de tentativa. Olha só galera, nós temos a tentativa perfeita e a tentativa imperfeita. O que é a tentativa perfeita? É o chamado crime falho. Galera, aqui o indivíduo ele esgota todo o meio executório. Ele esgota toda a execução do seu crime e mesmo assim esse crime não vem a se consumar. Por exemplo, o indivíduo descarregou um revólver na vítima e mesmo assim a vítima não morreu. Nesse caso, ele esgotou todos os atos de execução, supôs que tinha matado aquela vítima e aquela vítima sobrevive. Nesse caso, nós temos o crime falho, a tentativa perfeita. Nós temos também a tentativa imperfeita. O que é a tentativa imperfeita? É quando ocorre uma interrupção dos atos executórios. Esse meu exemplo que eu dei, o indivíduo vai descarregar a arma e no momento que ele dá 1 ou 2 tiros, ele é surpreendido pela polícia que o intercepta e não deixa que ele continue com o exercício daquele crime, ou seja, que o indivíduo é preso em flagrante por uma tentativa de homicídio. Essa é a tentativa imperfeita, tá galera? Nós temos também a tentativa abandonada ou qualificada, que é a figura da desistência voluntária e o arrependimento eficaz, que eu vou falar para vocês daqui a alguns minutos, e a tentativa inidônea ou inadequada, que corresponde ao crime impossível, que eu também vou falar para vocês logo em seguida, no artigo 17 do Código Penal e aqui no artigo 15 do Código Penal. E aí, galera, nós temos que ficar atento aos crimes que não admitem tentativa. Quais crimes são esses? Primeira coisa, pessoal, crimes que não admitem tentativa. As contravenções penais, os crimes culposos, salvo na culpa imprópria, que eu vou explicar para vocês em aulas seguintes. Os crimes pré-terdolosos também não admitem tentativa, que foi o que eu falei anteriormente, aquele crime que tem um especial agravamento da pena no tocante à sua conduta dolosa e à sua consumação culposa. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Os crimes habituais também são crimes que não admitem tentativa. Os crimes unissubsistentes. O que são os crimes unissubsistentes, pessoal? Crime unissubsistente é aquele que não há como fracionar a conduta do agente. Por exemplo, a doutrina leciona nesse sentido, pessoal, a grande maioria da doutrina, sobre o roubo impróprio. Por exemplo, o roubo impróprio é aquele em que o indivíduo primeiro subtrai a coisa e depois ele emprega a violência para assegurar a impunidade desse crime e assegurar esse roubo. Ou seja, a doutrina leciona no sentido de que o indivíduo ou ele emprega a violência e o roubo está consumado, ou ele não emprega a violência e o indivíduo vai responder por um furto. Nesse caso, eu não tenho como fracionar a conduta de exercer a violência ou não. Ou ele responde por uma coisa, roubo impróprio, ou ele responde por furto. Tá? Quais são os outros crimes que também não admitem tentativa? Os crimes omissivos próprios, que eu falei para vocês, quando o indivíduo se abstém de realizar uma conduta que a lei mandava. Essa também é uma espécie de crime que não admite tentativa. Então, olha só, pessoal, fechando. Contravenções penais, crime culposo salvo na culpa imprópria, que eu vou explicar para vocês, o crime pré-terdoloso, crime omissivo próprio, unissubsistente, o crime habitual, em que nós necessitamos uma reiteração ou uma habitualidade na prática da conduta, como eu falei, por exemplo, sobre o curandeirismo, e o crime cuja a existência exige a produção do resultado. É também uma forma de crime que não admite tentativa. Seguindo, pessoal, os institutos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Primeira coisa, nós temos que ter em mente o seguinte, nós temos duas correntes doutrinárias divergindo acerca da natureza jurídica do instituto da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. O que acontece? Nós temos uma primeira corrente respeitadíssima, que é capitaneada pelo professor Nelson Hungria, que entende que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz se tratam de causas extintivas da punibilidade. Entretanto, nós temos uma outra corrente que é seguida de origem do professor José Frederico Marx, capitaneada pelo professor José Frederico Marx e que é seguida por grande parte da doutrina, ou seja, é o que prevalece na doutrina, que se trata de causa de exclusão da adequação típica, ou seja, o indivíduo não vai responder pela tentativa, mas somente pelos atos até então praticados. Vou explicar para vocês. Olha só, galera. A desistência voluntária ela está prevista no artigo 15, primeira parte. E o que diz o artigo 15 do Código Penal? Ele fala o seguinte, o agente que voluntariamente, ou seja, um dos requisitos é a voluntariedade, ato voluntário do agente, e não espontaneidade, desiste de prosseguir na execução
ou impede que o resultado se produza. Aí, quando eu passo para ou impede que o resultado se produza, eu já estou falando do arrependimento eficaz. São dois institutos dentro do mesmo artigo. Então, voltando, o que acontece? Nós estamos falando o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, ou seja, eu preciso ter um início de execução e uma não consumação. E aí, como eu falei para vocês, a natureza jurídica dele é de excludente de adequação típica do crime tentado. Não há crime tentado, mas o agente responde pelos atos anteriores. Vou explicar. O indivíduo que, pessoal, ele pula o muro de uma residência para iniciar a prática de um furto. Nesse meu exemplo, ele arrombaria a porta da residência e ele responderia por um furto qualificado. Se ele conseguisse, por exemplo, subtrair algo que se encontrasse no interior da residência. Mas ele pula o muro da residência e aí ele pensa, não vou cometer esse furto. Nesse momento, ele desiste voluntariamente. Ele deu início a um ato de execução para praticar um furto que viria a ser praticado futuramente e para a sua execução. Ou seja, nesse caso, ele não vai responder por uma tentativa de furto, ele vai responder por violação de domicílio. Tá? O que acontece? Exclui a adequação típica da tentativa e ele só vai responder pelos atos até então praticados. No meu exemplo, a violação de domicílio. Galera, olha só, como eu falei aqui, ó, o arrependimento eficaz está na segunda parte, que é o ou impede que o resultado se produza. Só responde pelos atos até então praticados. O que acontece? Ó? Na desistência, como eu falei para vocês, o agente aborta o plano. No meu exemplo, ele não quis mais praticar o furto. E ele poderia prosseguir na execução, ou seja, ele poderia arrombar a porta da residência, adentrar e subtrair bens que estivessem à disposição lá dentro. Já no arrependimento, o indivíduo ele exaure a sua execução, ou seja, ele impede que o crime se consume. Ó. O sujeito muda de ideia depois de ter realizado todos os atos de execução. O que é o arrependimento eficaz, pessoal? Galera, o arrependimento eficaz, por exemplo, o indivíduo descarrega um revólver na vítima. Nesse momento, ele se arrepende daquilo e socorre a vítima e a leva para o hospital. Não vou dizer que descarrega o revólver na vítima, porque senão a gente vai chegar perto de uma tentativa, porque descarregar um revólver é muito próximo de uma tentativa de homicídio. Mas, por exemplo, o indivíduo está com esse revólver e ele acaba disparando 3 projéteis na vítima. Dispara um no joelho, um no pé e o outro acerta o cotovelo da vítima. E nesse momento ele simplesmente socorre a vítima que estava ali ferida por conta desses disparos. Nesse caso, ele não vai responder pela tentativa de homicídio, ele vai responder por lesão corporal, a depender da natureza da extensão das lesões que vão ser apuradas mediante autoexame de corpo de delito, com exame no cotovelo, no joelho e no pé da vítima. Nesse caso, também há a exclusão da adequação típica da tentativa. Tá? O que eu disse para vocês? Ó? Arrependimento eficaz, então a gente encerra, e a desistência voluntária a gente também encerra. Passamos para o arrependimento posterior, que é um instituto do artigo 16 do Código Penal. O que diz o artigo 16, pessoal? Prestem bem atenção. O artigo 16, ele leciona no sentido de que os crimes que forem cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, se o agente reparar o dano ou restituir a coisa, e aí nós precisamos restituir essa coisa no seu status quo ante preservado, ou seja, restaurar ela, restituir ela integralmente. Se isso acontecer até o recebimento da denúncia ou da queixa, por um ato que seja voluntário do agente, ou seja, voluntariedade também, tá? E não espontaneidade, tá? Porque se for por um terceiro, o arrependimento posterior, ele não é válido, tem que ser por um ato voluntário do agente, tá? A pena, ela vai ser reduzida de 1 a 2/3. E aí o que eu disse para vocês? Posterior, ó, significa que a gente se arrependeu depois da consumação. Então, por exemplo, olha só, o indivíduo que comete um furto subtrai bens de propriedade da vítima, subtrai, por exemplo, uma bolsa de uma mulher. Ele se arrependeu da prática desse crime, mas no momento em que ele subtraiu a bolsa, pela teoria da Amócio, ele não precisa ter a posse mansa e pacífica da coisa para que haja a consumação do furto. Ele simplesmente subtrair, mesmo que seja por um breve período de tempo, a consumação do furto. Então, no meu exemplo, ele subtraiu a bolsa de uma moça. No momento em que ele subtrai essa bolsa, passados 2 horas, 3 horas, ele se arrepende desse furto. Ele vai lá e restitui a bolsa à vítima. Nesse caso, por obviedade, se a vítima for comunicar o fato e tudo mais, vai ser instaurado inquérito policial. E como essa restituição da coisa ela foi logo em seguida ao furto,
O que vai acontecer? O juiz vai poder reduzir mais a pena do indivíduo. O que acontece? O patamar de redução de 1 a 2 terços, ele leva em conta a presteza do indivíduo em restituir a coisa. Se, por exemplo, o indivíduo restitui a coisa um dia antes do recebimento da denúncia ou da queixa, digamos que ele saiba quando vai acontecer o recebimento da denúncia ou queixa, um dia antes do recebimento da denúncia, ele restitui a coisa à vítima, nesse caso ele vai ter uma redução menor na pena privativa de liberdade do que ele teria caso ele restituísse imediatamente ou logo após o furto, como eu falei para vocês, 2 horas após a subtração ele restituiu para a vítima. Isso também acontece na tentativa, pessoal, voltando à aula passada para que não fique esse gancho faltando, a redução do patamar de 1 a 2 terços na pena da tentativa, ela se dá no quanto mais próximo o indivíduo chega da consumação do crime ou não. No iter criminis, como eu falei para vocês, cogitação, preparação, execução e consumação. Quanto mais próximo o indivíduo chegar da consumação, menor é o seu redutor. Quanto mais distante ele ficar da consumação, maior é o seu redutor na pena privativa de liberdade no que diz respeito à tentativa. Agora, por exemplo, voltando para o arrependimento posterior, se o indivíduo, por exemplo, ele restitui a coisa só depois do recebimento da denúncia ou queixa, a gente ainda pode falar em arrependimento posterior? Olha, pessoal, falar em arrependimento posterior já não dá mais. O que nós teríamos aqui, no máximo, é a agravante prevista no artigo 65, inciso 2º, a linha B do Código Penal. Lá fala sobre a agravante, a atenuante no que diz respeito à restituição da coisa. É quando o indivíduo poderá ter um benefício na pena privativa de liberdade, ou seja, na segunda fase da dosimetria, lá no sistema trifásico da pena, no momento da sentença, tá? Mas não falaremos mais em arrependimento posterior. Seguindo então, pessoal, olha só, quais são os requisitos que eu falei para vocês já na explicação. Reparação integral dos danos ou restituição da coisa no seu status quo ante preservado, tá? A reparação deve ocorrer até o recebimento da denúncia ou queixa, tá? Critério de redução, ele leva em conta a presteza do agente em reparar o dano ou restituir a coisa. Se ocorrer após o recebimento da denúncia ou queixa, é possível, em tese, a atenuante do artigo 65, inciso 3º, a linha B. Não inciso 2º, desculpa, como eu falei para vocês. Ato voluntário do agente, tá? Como eu disse, se for feita por terceiro, não vai se aplicar ao instituto. Crime sem violência ou grave ameaça. Isso aqui é importante, pessoal. E o arrependimento posterior, ele não é aplicado somente para os crimes contra o patrimônio, como muito comumente as pessoas acham, foi no furto, foi na receptação ou algo do gênero. Não se aplica somente aos crimes contra o patrimônio, tá? E um requisito implícito, por obviedade aqui, a inexistência de regra especial estipulando a reparação como causa instintiva da punibilidade. Por que tem esse requisito, pessoal? Porque se a gente pegar, por exemplo, o peculato culposo, lá do artigo 312 do Código Penal, se o indivíduo restituir a coisa antes da sentença, ele tem extinta a sua punibilidade no peculato culposo. Esse é um exemplo que não caberia o arrependimento posterior, porque tem um prêmio, entre aspas, específico para a restituição ou reparação do dano, tá? E aí, para fechar a nossa aula aqui, pessoal, o crime impossível. O crime impossível diz o seguinte, o artigo 17 do Código Penal. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, aqui leia-se o meio executório, tá, pessoal? Ou por absoluta impropriedade do objeto, e aqui o objeto é o objeto material. O que é o objeto material? O objeto material é toda coisa ou pessoa, galera, sobre a qual recai a conduta do agente. Já vou explicar para vocês melhor. Então, olha só, galera. Galera, se, por exemplo, um indivíduo munido de uma arma, que supõe ser uma arma de fogo, ele vai ao encontro do seu desafeto, mira no seu desafeto e no momento que ele aciona o gatilho, sai uma bandeirinha da arma escrito bang. Ou seja, ele tinha uma arma de brinquedo na sua mão. Nesse caso, nós temos o crime impossível. Por quê? Por que crime impossível? Porque eu acabei de falar para vocês, galera, sobre impropriedade absoluta do meio executório, sobre ineficácia absoluta do meio executório,
tá? E aí nós temos também o crime impossível por e absoluta impropriedade do objeto material. O que é o objeto material? Como eu disse, é toda coisa ou pessoa sobre a qual recai a conduta. Então, no meu exemplo, uma mulher que supõe estar grávida ingere remédio abortivo. Ela praticaria o autoaborto lá do artigo 124 do Código Penal. Entretanto, como ela supõe estar grávida e ela não está, o objeto material do crime seria o feto. Não tendo feto, não há que se falar em tentativa de autoaborto, em lesão, autolesão, não há que se falar em absolutamente nada disso. Nós estamos diante de um crime impossível, tá? Por absoluta impropriedade do objeto material. Essa é a definição do crime impossível. Então, galera, se eventualmente tenha ficado qualquer dúvida a respeito da matéria, lá quando eu falei para vocês sobre as concausas, lá no começo, sobre consumação, tentativa, crimes que não admitem tentativa, sobre as espécies de tentativa, a forma de consumação dos crimes, os institutos do arrependimento eficaz, desistência voluntária, arrependimento posterior e o crime impossível, qualquer dúvida que vocês tenham, me mandem no meu Instagram, me mandem no Facebook, que assim que eu conseguir, eu visualizo e respondo para vocês. Fiquem firmes nos estudos, mantenham-se fortes e fiquem com Deus. Até a próxima!